Quarta-feira, você já sabe, é dia de falar de saúde feminina aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. E hoje o nosso assunto é menopausa. Aliás, um tema ainda cercado de tabus, mas que hoje ganhou mais espaço nas rodas de conversa, na mídia e também nas redes sociais. E por falar em roda de conversa, a nossa querida repórter, nossa Flor de Mandacaru, Mônica Hermílio, ela reuniu algumas mulheres para falar sobre a descoberta, sintomas, tratamento e vida sexual pós o climatério. Vamos acompanhar? Deixa eu ver. Hoje o nosso papo é sobre menopausa e as nossas convidadas já estão chegando. Ava, o que é menopausa? Então, menopausa, na verdade, é um evento, né? É um evento da ultramenstruação daquela mulher. Então, assim, a gente popularmente conhece a menopausa como todo aquele contexto de ter vários sintomas, várias alterações no corpo da mulher, no humor e diversas questões também metabólicas no nosso organismo, como sendo a menopausa. Mas a menopausa em si é aquele evento da ultramenstruação da mulher. O nome correto deveria ser a fase climatérica, que envolve antes da menstruação acabar, esse momento, esse evento e o após, né, desse momento que a gente tem que acompanhar essa mulher como um todo. Quais são os sintomas mais característicos que a gente olha assim e diz, não, agora é pra valer? É pra valer. É muito variável também, porque depende muito das escolhas de vida de cada mulher. Mas um dos mais famosos são os fogachos, né, que é o termo científico para os calorões, né, que são aqueles calores que vêm, né, de forma mais repentina, que a mulher pode ficar com aquele rubor na face, né, aquele vermelhidão no rosto. Então, esse é um dos mais famosos. Mas também a gente tem alterações genitais, como a secura vaginal, a gente pode ter dor para ter relação, por conta justamente às vezes dessa secura, alterações urinárias, você pode ter aumento da frequência urinária sem infecções, mas por conta de todo o contexto da queda do hormônio principal, que é o hormônio estrogênio, e esse hormônio ele faz várias alterações. Agora que a gente já sabe quais são os principais sintomas da menopausa, vamos conversar com as minhas meninas. Eu estou aqui com a Silvânia, com a Flávia e com a Aniette, que tem experiências, claro, incríveis já. E que eu quero saber de vocês, vocês já sabiam que era essa fase que estava chegando ou não? Só achava, como eu, que está ficando doida? Porque tem isso, né? Eu percebi que eu estava chorando menos. Chorando menos? Chorando menos. E um ressecamento muito forte nos olhos. E eu fui para o oftalmo e ele fez uma série de exames. E, para minha surpresa, 30% das mulheres, nesse período pré-menopausa, são acometidas com as glândulas lacrimais, elas vão deixando de produzir lágrima. Eu não sou muito chorona, mas em alguns momentos eu ficava constrangida de não chorar. Ele me mostrou e foi me explicar. E isso não é falado, né? E o que é que pode acontecer? Se não fizer um tratamento, as glândulas lacrimais elas vão parar de produzir, né? Flávia, o que é que você percebeu? Pois eu fui o oposto. Eu parecia assim uma chaleira em ebulição. Eu chorava demais, eu ria demais, eu me emocionava com tudo. Se eu visse um beijo de um ator numa novela, meu Deus do céu, lá eu chorava. Comecei com esses sintomas aos 49 anos, né? Então eu já sabia o que era isso. A minha, vamos dizer assim, a minha formação com a minha mãe, com a minha família, não me deu essa liberdade para a gente estar aqui sentada conversando sobre vagina, sobre mama, sobre ressecamento, sobre mulher expansiva. A gente não tinha isso, né? Então hoje a gente pode sentar numa rodinha e dizer assim, não, ela retinha o choro, eu não, eu queria matar um e ainda chorava feito uma cascata. Silvânia, o que é que trouxe para você esse novo período, essa nova fase? Olha, a minha descoberta foi muito interessante. Como eu tinha muita enxaqueca no período menstrual, pré e durante, e muitas cólicas, quando eu parei de menstruar, eu disse, meu Deus, é o céu.
Aí, numa linda noite, eu acordei com um calor, como se fosse um ferro passando no meu corpo, e depois veio uma sudorese. Como a minha família morre muito de problemas cardiovasculares, eu acordei meu marido e falei, estou infartando. Aí, quando ele me acalmou, que eu voltei a dormir, veio uma sucessão de fogachos, como a doutora explicou. E eu fui direto para o cardiologista, fiz todos os exames, ele disse, não tem nada cardiológico, mas vai na ginecologista. Quando eu fui, ela falou, não, você está na menopausa, é assim mesmo. E quando ela pediu os exames, né, antes, que disse, você teve falência dos... Eu não estava mais produzindo progesterona, nem estrogênio, nem um pouco de testosterona, que a gente também produz. Então, eu falei assim, eu caí no choro lá. Eu conversava com as amigas, não, ninguém tinha tudo que eu tinha. Aí eu falei, bem que a mamãe disse que desde criança que eu sou estranha. As experiências são muitas, as descobertas maiores ainda. E daqui a pouquinho a gente continua esse papo e daqui a pouco a gente fala sobre sexualidade nessa nova fase da vida e também o que é que se pode fazer para ter uma qualidade de vida ainda melhor. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Nós vamos agora continuar falando sobre a menopausa. Essa fase que marca o fim do período reprodutivo feminino e afeta cerca de 30 milhões de brasileiras. A transição geralmente ocorre entre os 40 e 45 anos. E entre os sintomas, é comum a falta de lubrificação e redução do libido. Afinal, é possível ter uma vida sexual ativa na menopausa? Vamos entender tudo isso acompanhando agora esse tema na reportagem de Mônica Hermílio aqui no Fenômeno. Vamos ver. Para muita gente, falar de sexo é um tabu. E falar de sexo depois dos 50, 60, 70 até 80 anos é mais tabu ainda. Na menopausa, as mulheres passam por muitas mudanças. E o fazer sexo também entra nesse combo, né, de mudanças na vida. Aí eu pergunto para as meninas e para a Ava, nossa ginecologista maravilhosa. Tem idade e a menopausa atrapalha? Como é que é essa relação? Menopausa, sexualidade para essas mulheres? Então, idade limite não existe, né? Basta você querer, a mulher ela precisa entender que ela não perde a sua essência como mulher, como indivíduo, só porque entrou na menopausa. Isso é uma falácia muito grande que a gente tem na nossa sociedade, herança de vários contextos sociais que a gente vive. Então, se ela quer, se tem vontade, mesmo que a vontade esteja diminuída naquele momento por conta da menopausa, que é uma das grandes influências que o processo do climatério e da menopausa levam à mulher, é justamente isso, é a diminuição da libido, é a indisposição, né, como a gente já conversou um pouco aqui. Então, todo esse contexto leva a várias mudanças nos relacionamentos, nas questões físicas, porque se fisicamente você não está bem, como que você vai estar aberto para um relacionamento saudável? Então, é justamente por isso que a gente precisa atuar como profissionais e como sociedade de desmistificar que a menopausa é o fim de tudo. E não, é só uma nova fase da vida e que a gente precisa cuidar dela com um olhar diferente. Então, a gente consegue melhorar muito a sexualidade justamente com tratamentos tanto locais, com tratamentos mais modernos. Hoje a gente tem diversos, como a radiofrequência íntima, por exemplo. Gosto muito desse tratamento. E tem muitas formas, né? A psicologia também entrar junto para a gente poder entender essas mudanças no humor, na nossa cabeça, né? Em todo o contexto que o processo da menopausa nos traz e para que isso possa nos levar a entender essa nova fase e a gente viver muito melhor com ela. Silvânia, você que já está há 8 anos, né, no pós-menopausa, como é que é essa relação dessa nova fase da tua vida, da menopausa, com o sexo? Como é que você conseguiu lidar com isso? Olha, isso é muito interessante. A princípio, quando você entra em choque com a menopausa, que você diz assim, pronto, acho que alguma coisa acabou para mim. Mas depois você vai ressignificando e reconstruindo. Você entende que sexo não é só o ato. Aquele ato sexual em si. Mas sexo é muito mais que isso, ludicamente. O sexo é uma coisa muito mais complexa, a nossa vivência sexual. É das nossas experiências, do nosso parceiro, do nosso encantamento, da gente compreender que é uma nova fase e vai ter que readaptar o seu corpo, o seu ritmo. E tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Flávia, o sexo para você consegue dizer se era melhor antes, melhor agora? Você aprendeu, ressignificou? Nossa, eu acho que mesmo depois de todos os problemas
que eu passei no climatério, né, que agora eu vou falar direitinho, né, foi maravilhoso, porque é como ela disse, a gente tem que ressignificar. Então eu brinquei. Eu brincava, eu comprava roupinha nas lojas, eu me vestia mais bonita, eu tirava fotos lindas pro meu esposo, entendeu? Então eu fiz da minha vida sexual um mar de rosas. Por quê? Porque eu quis me sentir feliz. Aniette, essa questão da sexualidade, você ainda, daqui das meninas que estão já no climatério e na menopausa, né, no pós-menopausa, você é a mais nova. Essa questão para você já surge? Sim, a questão sexual já surge na tua vida? Sim, e muito importante as falas da Silvânia e da Flávia aqui, porque é nessa hora que a gente entende se a gente tem um parceiro de verdade, sabe? Se tá ali junto. Então, entender que é um processo, entender e se encontrar em novas fases, né? E descobrir também, se descobrir, sexualmente falando, mesmo diante de toda essa reviravolta, eu tenho a convicção de que eu estou vivendo o meu melhor momento sexual, né? Temos 30 anos de casados e foi justamente nesse momento que essa conversa precisou existir, né? Então, a maturidade também vem com isso e essa proximidade também, essa confiança e segurança que tem que existir numa relação, de você chegar para o parceiro e falar sobre e tá muito mais preocupado em fazer bem para o outro e para você e entender também que é um processo e que a gente está muito mais preocupado com qualidade. A gente vai voltar a falar agora sobre menopausa. Ao contrário do que muita mulher pensa, a menopausa não é o fim. Essa nova fase começa a buscar por ajuda. Então, encontrar o ginecologista e iniciar os tratamentos adequados é fundamental para que você, mulher madura, possa encontrar mais conforto. Vamos acompanhar então a última parte dessa reportagem que está sensacional. Deixa eu ver. Pelo jeito, essas meninas aqui vão chegar aos 102 anos felizes, né? Praticando o sexo que é saudável. A gente que tem essa coisa de não conversar tanto, né, Ava? Mas para que essa felicidade, não só elas, mas as mulheres que estão assistindo a gente agora, entendam o que elas precisam fazer para passar por esse período de forma saudável e de forma que seja um bom aprendizado, uma boa caminhada na vida. Tem todo uma preparação, um tratamento. É justamente isso, é iniciar a busca por ajuda. E essa ajuda começa com o ginecologista, né? Então, nessa roda aqui, a gente está com 3 mulheres incríveis que buscaram também ajuda, que foram atrás para que não deixasse isso passar. Lógico, tudo passa por uma avaliação adequada, você tem que ver os riscos de cada mulher, se ela pode, se ela não pode usar determinados medicamentos. Então, tudo isso, com o ginecologista, é possível passar por essa fase de forma muito mais saudável, muito mais tranquila. Além de, obviamente, ter uma equipe multidisciplinar, né? Ter uma nutricionista que entenda também essa fase, que veja as mudanças alimentares, como são importantes nesse momento também. A alimentação é fundamental, essa mudança? Muito, porque assim, como a gente tem mudanças metabólicas importantes no organismo da mulher, porque o estrogênio, como ele literalmente ele vai deixando de ser produzido, ele causa uma perda de várias situações, de várias proteções que a mulher tem. Proteções relacionadas a doenças cardiovasculares, proteção em relação a problemas relacionados à pele, várias e várias coisas vão começar a acontecer. Então, se a gente também não além de fazer uma reposição hormonal, por exemplo, para quem precisa, para quem pode fazer, a gente também ter a possibilidade de melhorar com a alimentação, porque tem alimentos que vão melhorar, que vão deixar a mulher mais disposta para essa fase. Então, ter um apoio nutricional é importantíssimo, um apoio da atividade física, se possível com o educador físico, é excelente. Infelizmente, chegando ao final do nosso bate-papo. Esse momento da menopausa pode ser um momento feliz? Pode ser uma fase feliz? Pode, com certeza. Deve ser um momento muito feliz. Pois é, porque é uma nova fase. Uma nova eu surgindo. É isso? Com superação. Superação é a palavra que fecha tudo. Se a gente não superar, a gente fica, a gente estabiliza. E foi como a doutora bem disse, se você tem um grupo de apoio próximo a você, nossa, você ganha qualidade de vida. Porque todos, quando estão juntos, ganham.
Vem? Olha como essa roda entrou. Pois é. A gente ganhou. E que coisa boa, ganhamos muito e eu espero que as mulheres que estão nos assistindo também tenham absorvido um pouquinho, né, e tenham sentido essa troca de experiências e aprendido um pouquinho para se cuidar ainda mais para essa fase linda, essa nova fase da vida de vocês. Meninas, Parabéns, muito bom. E olha, se você gostou e quiser também acompanhar esse bate-papo completo sobre a menopausa, as histórias, as dicas de tratamento, os tabus e muito mais, você pode acompanhar pelo nosso YouTube aqui da TV Pajuçara. Basta você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui na sua telinha, tá bom? E aí você vai ser redirecionado para lá tranquilamente. Aqui na telinha você vai ter acesso a todo esse conteúdo e ficar por dentro desse assunto, desse bate-papo muito legal. Parabéns a Mônica e parabéns às meninas todas pelas informações e por trazer detalhes importantes para a gente, tá bom? E outra coisa, não só para mulheres, por isso que eu estou falando isso em relação a mim mesmo. Para mim também foi ótimo, eu acompanhei de perto todos os detalhes, vale não só para as mulheres, mas como muitas delas disseram, o mais importante também o companheiro entender todas essas mudanças e também junto com a mulher acompanhar e participar de tudo isso. Importante, o bom companheiro é esse, em todos os momentos, sempre juntos e com a consciência do que está acontecendo, que é importante. Parabéns!